E o governo de São Paulo decidiu mudar o funcionamento das câmeras corporais dos policiais militares. O novo edital prevê a compra de 12 mil câmeras, só que nesse sistema é o policial que irá decidir se ele grava ou não a ocorrência. Ainda de acordo com o governo, as câmeras vão ser acionadas de forma remota e o policial que não cumprir o protocolo será responsabilizado. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública divulgou hoje a portaria que regulamenta o uso de câmeras corporais por policiais de todo o país. O texto estabelece 3 formas de acionamento dos equipamentos: acionamento automático, acionamento remoto e acionamento pelo próprio policial. Cabe às autoridades estaduais decidir qual modelo adotar. O ministro disse que São Paulo e os demais estados do país terão que seguir as diretrizes anunciadas hoje pela pasta sobre as câmeras corporais se quiserem receber as verbas para o programa. E para falarmos sobre esse assunto, eu converso agora com a especialista em direito penal, Pamela Vilar. Boa noite, Pamela. Seja muito bem-vinda ao RF News. Boa noite, Tatiana. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer poder contribuir com a RF News. Pamela, como você vê o anúncio do ministro da Justiça com relação às diretrizes? E as câmeras, né? Elas devem ser obrigatoriamente, elas devem estar ligadas? Olha, Tatiana, essa portaria publicada pelo Ministério da Justiça hoje, ela é fruto de um trabalho bastante intenso da pasta, já há meses, desde o final do ano passado, que vem ouvindo aí grandes especialistas sobre o assunto e órgãos da segurança pública para montar esse manual técnico de como essas câmeras devem ser utilizadas. A ideia é que fosse criada uma diretriz nacional para a implementação dessa política pública que tem, diferente de qualquer outra que já foi implementada aqui em termos de segurança pública, resultados bastante eficazes. Essas diretrizes, no entanto, elas não possuem, como você bem destacou, caráter vinculativo. Isso porque a Constituição Federal ela não permite ao governo federal impor o que quer que seja as polícias militares dos estados. Então, caberá a cada um dos estados disciplinar o que será positivo ou não para a sua própria corporação. Em razão disso, foram criadas ali diversos mecanismos nessas diretrizes para que se incentive a sua adesão e ao respeito a essas normas, inclusive incentivos financeiros. Então, para que se tenha acesso aí a esses recursos públicos para custear essa política pública, os estados terão que aderir a essas diretrizes nacionais para ter acesso a esses recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Nacional Penitenciário. Pamela, as câmeras corporais elas têm aí ajudado a solucionar muitos crimes. Pesquisas realizadas mostram a redução das mortes por intervenções policial e também a morte dos policiais nas operações. Essas mudanças podem, ajudar a mudar esses dados? Olha, Tatiana, sobretudo essa capacidade dos agentes de ligar e desligar as câmeras, que é o que tem se tentado implementar aqui no governo do estado de São Paulo, podem sim impactar de forma significativa esses resultados positivos que vêm sendo observados com a implementação dessa política pública. Isso porque diversos estudos realizados até por universidades no exterior e por outros países tem constatado que se o agente tem a liberdade de ligar ou desligar essas câmeras, o que acontece é que elas são ligadas 10 vezes menos do que deveriam. Então, o que vai acontecer no fim das contas, se essas mudanças se tornarem reais, é que o controle da atividade policial, que é uma das funções primordiais aí dessa política pública, vai acabar sendo esvaziada. Ela vai se transformar, na verdade, em um instrumento interno da própria Polícia Militar. E, na sua opinião, o que esse novo edital do governo de São Paulo representa? O governo de São Paulo já vem se manifestando aí ao longo do tempo contra a implementação dessas câmeras. De acordo com a reação social que foi demonstrada em relação a isso, o governo do estado passou a recuar um pouco mais em relação a esse ponto. Mas, paulatinamente, tem diminuído recursos e essa nova política, não só de dar liberdade aos agentes de filmar ou não filmar as ocorrências, mas também a diminuição
do tempo de armazenamento dessas imagens pode representar, como eu falei anteriormente, um esvaziamento dessa política pública, que passará a não mais representar um instrumento de transparência e controle da atividade policial, mas sim um instrumento de controle interno da Polícia Militar, utilizado ali para repensar os protocolos internos ou mesmo internamente a conduta daqueles policiais, mas não para serem compartilhadas, por exemplo, com autoridades penais, como o Ministério Público, como a Defensoria Pública, para que elas possam ser utilizadas para comprovação ou não de crimes apurados por essas autoridades. Pamela, muito obrigado pela sua participação no RF News. Eu que agradeço, Tatiana. Uma ótima noite a todos. Obrigada.